Há alguns dias atrás eu falei em uma segunda-feira que estava tudo muito calmo, que era maravilhoso. Honestamente, eu esperava que o presidente Bolsonaro fosse ter algum tempo para poder trabalhar em paz. Infelizmente, a mídia, os esquerdistas, os comunistas, toda essa gente aí que quer a destruição do Brasil se uniu para atacar o nosso presidente diariamente. Então cabe a nós fazer a nossa parte. E eu tenho um monte de absurdos a mostrar para cada um de vocês. Tem a ver com o pedido maluco lá no TCU, aquele do subprocurador. Tem recados do presidente, processo contra Vera Magalhães e também contra Cangaciro. Não se desespera, pensa com calma, vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Esta senhora aqui, jornalista Vera Magalhães, resolveu, diante de toda a sua sapiência, tentar acusar o presidente Bolsonaro. Falou uma asneira gigantesca envolvendo o Nordeste do Brasil e então o deputado federal ingressou com uma medida cabível contra a Vera. A senhora vai ter que se explicar dentro dos termos do contraditório constitucional. PF abre inquérito contra Ciro Gomes por ataques a Bolsonaro. E não é que esse senhor aqui que fala um monte de bobagem, meu Deus do céu, como é que ainda tem gente que apoia este cidadão? Eu não consigo compreender. Foi numa rádio, falou um caminhão de bobagem e agora vai ter que se explicar. Será que ele vai dizer que vai receber a Polícia Federal a bala também? Vai lá, Cangaciro, fala mais umas bobagenzinhas pra nós aí, vai? Meu querido, me faz uma gentileza, aperta o botão do like, não te custa nada, mas faz isso agora, não deixe pro final do vídeo, senão você vai se esquecer. E se você não for inscrito aqui do canal, inscreva-se. Muito obrigado. Então, o Supremo Tribunal Federal, personificado na pessoa de seu presidente Luiz Fux, está muito preocupado, pois Bolsonaro falou em estado de sítio. Oh, meu Deus! Por qual motivo o senhor Luiz Fux está preocupado? E tudo isso, meus amigos, faz parte daquela narrativa. Narrativa, como eu sempre digo, não é um fato. É algo que tentam criar e inventar, geralmente tentando imputar alguma coisa negativa ao presidente Bolsonaro. Fux ligou para Bolsonaro para saber se havia alguma intenção do governo de editar um ato tão grave como o estado de sítio. Grave porque o Brasil não está em calamidade pública, onde a saúde está um caos. E eu já falei em vários vídeos que esses são os elementos necessários para que o presidente decrete o estado de defesa e, posterior a isso, decrete o estado de sítio. Por que os seus opositores têm tanto medo? Segundo a reportagem, Bolsonaro assegurou que não tem intenção de adotar medidas que limitem a liberdade dos brasileiros e que apenas fez a referência ao estado de sítio por conta dos decretos dos governadores durante a pandemia. Em verdade, o presidente falou que os atos dos governadores é que se tratavam de um estado de sítio e que o único que poderia decretar era ele próprio, o presidente. E a mídia podre, todos os esquerdistas já deram um jeito de se ir deturpando, portanto, mentindo as palavras do presidente. Estado de defesa, artigo 136 da Constituição Federal. Estado de sítio, artigo 137. No vídeo de ontem eu falei 138, então fica aqui a correção do meu pequeno equívoco. E sabe o que me causa mais espanto? A Globo, através da sua revista Exame, fez uma matéria bem grande aqui, cheia de medo, né? Não sei o que esses veículos de mídia têm tanto medo disso, e chamaram um professor de direito para dar uma explicação. O estado de sítio pode ser decretado por comoção grave de repercussão nacional, ou quando o estado de defesa se mostrou ineficiente. Este, por sua vez, pode ser decretado para preservar e restabelecer a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou caso haja uma calamidade de grandes proporções, como é o caso da pandemia. Oh, descobriram a pólvora. Eu tenho dito isso há bastante tempo. Em verdade, desde o dia 21 de janeiro eu tô explicando isso aqui no canal. Mas afinal de contas, quais foram as palavras do presidente? Não é ditadura não. Uns hipócritas aí falando em ditadura o tempo todo são os imbecis. Agora o terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza, onde o homem com necessidade
perde a razão. Estão esperando o quê? Vai chegar esse momento, e eu gostaria que não chegasse esse momento, mas vai acabar chegando. É o presidente Bolsonaro mais uma vez alertando e falando a realidade. Meus amigos, tem uma lista enorme de coisas que o presidente falou durante toda essa pandemia, e quando foi o Bolsonaro que disse, a mídia colou nele uma pecha de quem estava errado, e aí pesquisas surgiram e mostraram que ele tinha razão. E o presidente, meus amigos, deu um recado que se eu fosse dessa mídia podre, ficaria com os cabelos em pé. O meu exército não vai para a rua para cumprir decreto de governadores. Não vai. Se o povo começar a sair, entrar na palavrinha aqui que eu não vou dizer por precaução do YouTube, civil, sair de casa, não adianta pedir exército, que o meu exército não vai, nem por ordem do Papa. E aí, meus amigos, nesse momento de grave crise, que o presidente se mantém trabalhando ativamente para dar um pouco de dignidade à população brasileira, somos surpreendidos com isso. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede que Bolsonaro seja afastado da gestão da pandemia. O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao TCU, o senhor Lucas Furtado, pediu à corte que afaste o presidente Jair Bolsonaro de suas funções administrativas e hierárquicas sobre o Ministério da Saúde, da Economia e da Casa Civil. O subprocurador-geral também quer que o TCU reconheça a legitimidade e competência administrativa e a autoridade do vice-presidente Hamilton Mourão para nomear autoridades para ocuparem os ministérios. Não há prazo estabelecido para o órgão analisar o pedido. E antes que você diga o quê? Meu amigo, parece piada, mas um subprocurador do TCU meteu o louco e quer impeachmentar o presidente de um modo completamente absurdo, sem a menor previsão legal. Ele diz que isso está previsto na lei orgânica do TCU, no artigo 44 e tudo mais, só que, meus queridos, é um absurdo. O artigo 44 não serviu para afastar nem corrupto de lugar nenhum. Agora querem dar uma manobra jurídica para afastar o presidente. Olha o que Jair Bolsonaro passa todo santo dia. Como que esse homem consegue trabalhar, meu amigo? Toda hora tem um cidadão metendo o louco pra cima dele. E o nosso presidente não pode fazer nada, porque quando responde é taxado de autoritário e um monte de coisa. Então cabe a nós defendê-lo. Mas quem é esse tal aí de Lucas Rocha Furtado, né? O dito subprocurador. Isso aqui tá no site do TCU, que tem o seu currículo. Ele é subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União desde 11 de abril de 95. Guardem bem essa data, 1995, ele exerce o cargo que está hoje em dia. Aí temos esta matéria aqui do R7, né? O espinho do Tribunal de Contas. O subprocurador fez 67 representações aos ministros do TCU, 45 delas pedindo que fiscalizassem a presidência. Esta matéria basicamente que lista alguns dos pedidos do senhor Lucas. Inclusive ele fala, o governo encontrou um espinho. Muito bem. Aí alguém perguntou pra ele assim, mas ô doutor, onde que o senhor estava durante o governo de um certo ex-presidente da República? E aí ele respondeu, como diz aqui na matéria, respondi que estava em um hospital, fazendo referência a um AVC sofrido em 2008, o qual ele passou um ano em recuperação. E agora que você tá vendo que o vídeo, você tá dizendo assim, mas para aí, Will, ele não entrou em 95? Sim, 95. Quando é que ele teve o AVC? 2008. Tá, mas e o tal de mensalão aconteceu quando? Se você escrever no Google mensalão quando foi, você vai encontrar várias páginas. Eu escolhi esta daqui do Wikipedia, pois não estou fazendo nenhum trabalho científico, nenhuma matéria científica. E o único fato do mensalão que eu quero pegar é o ano, 2005. Portanto, este site aqui serve sim. Então, em 2005, quando aconteceu o mensalão, quando foi denunciado o mensalão pelo Bob Jeff, o senhor Lucas Furtado não estava em um hospital e também não estava se recuperando de uma coisa muito grave, que é um AVC. Afinal, o mensalão fora denunciado 3 anos
antes do grave acidente vascular cerebral. E aí eu pergunto, onde estava essa reação aos atos do governo? Fernando Henrique, Dilma, Lula? Onde estava essa função ingrata de ser o espinho dessas pessoas que saquearam os cofres públicos? Inclusive, o senhor Lucas, em julho de 2020, pensou até mesmo em processar Donald Trump, mas não a pessoa dele, e sim o presidente dos Estados Unidos. E meu amigo, se tu tá dando risada agora, eu te digo o seguinte, é verdade, eu não tô inventando isso. Você pode procurar essa matéria e ler com os seus próprios olhos. Inclusive, pode ver a peça protocolizada, onde ele diz se ainda tem dúvidas se o Ministério Público e o Tribunal de Contas brasileiros podem alcançar o presidente dos Estados Unidos da América. Em 2016, quando a Dilma estava atolando o Brasil, 3 representações. Em 2017, quando deu aquela confusão toda lá do Michel Temer e tudo mais, 4 representações. 2018, último ano de Michel Temer, 8 representações. Denúncias? O quê? Não aparecia nada na imprensa sobre o Michel Temer. O quê? Toda semana um escândalo de corrupção, uma mala de dinheiro durante o governo de Michel Temer? Não! Isso não acontecia, isso não era motivo para o senhor Lucas entrar com representações. Não. Trabalhava muito duro. Afinal de contas, não foi em 2019 que Jair Bolsonaro assumiu e cessou com o veio de dinheiro público para o bolso dos corruptos, não é mesmo? Só em 2020, este senhor fez mais de 100 representações. E detalhe que esta matéria aqui é datada de 17 de julho, quase um ano atrás. Meus amigos, preste atenção nessa matéria que TCU autoriza $16 mil em diárias para subprocurador-geral da República. O subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Furtado, vai receber uma bolada autorizada pelo TCU por um pós-doutorado de 25 dias na Universidade de Coimbra. Contando o período em que estará em Portugal, ele vai receber $16,7 mil em diárias. Por dia, Furtado vai receber $656. A viagem começa no dia 9 de junho e vai até o dia 4 de julho, conforme está noticiado aqui pela coluna Radar da revista Veja. Cada um chegue na conclusão que achar melhor. Entendem agora, meus amigos, por que Augusto Aras falou no estado de defesa, por que eu venho dizendo a respeito disso, por que o Ministério Público Pró-Sociedade fez um pedido para que o presidente analisasse essa possibilidade? Will, o que exatamente você quer dizer? Ora, meus amigos, nos termos constitucionais, conforme artigo 136, o presidente da República, para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçada ou atingida por calamidade de grande proporção da natureza. Entendem por que temos que dar apoio irrestrito a Jair Messias Bolsonaro? Então é isso, meus queridos. Cheque a sua inscrição, deixe o seu like. Um bom final de semana para cada um de vocês. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Tchau, tchau.